França e Espanha sinalizaram o seu apoio à designação da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão como organização terrorista, abrindo caminho para a sua inclusão na lista negra da União Europeia. Até agora, os dois países tinham hesitado fazê-lo, mas a mudança pode ajudar a garantir a maioria necessária na União Europeia para a designação. Uma vez oficializada, a medida implicaria o congelamento de bens, a proibição de fornecer fundos e a proibição de viagens para todos os membros da Guarda Revolucionária. A notícia surge no momento em que os ministros dos negócios estrangeiros reúnem-se em Bruxelas para discutir a questão. Une réflexion est en cours avec nos partenaires européens sur la désignation des gardiens de la Révolution comme organisation terroriste. À ce sujet, je veux être très claire, il n'y a aucun tabou. A decisão de França e de Espanha acontece dias depois da Itália ter mudado a sua posição no sentido da aprovação, devido à escalada de repressão brutal do Irão nos protestos de rua nas últimas semanas. Os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália já designaram a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão como uma organização terrorista. O grupo é acusado de repressão violenta no Irão, apoio militar à Rússia, ataques com mísseis contra Israel e ligações a grupos armados como o Hezbollah, o Hamas e os Houthis. A política de Donald Trump está a fazer uma moça importante nas relações entre a Europa e os Estados Unidos, segundo a alta representante da União Europeia para a política externa, Kaja Kallas, que diz que as mudanças são estruturais e não apenas temporárias. Kallas alerta para os perigos da externalização da segurança numa nova era de política baseada no poder coercivo. As observações surgem na sequência da tentativa do presidente norte-americano Donald Trump de tomar a Groenlândia, a Dinamarca. Arguably, the biggest change in the fundamental reorientation is going on across the Atlantic. A rethinking that has shaken the transatlantic relationship to its foundation. Let me be very clear. We want strong transatlantic ties. The US will remain Europe's partner and ally. But Europe needs to adapt to new realities. Europe is no longer Washington's primary center of gravity. The shift has been ongoing for a while. Kallas apresenta uma visão sombria do estado atual das relações internacionais. Classifica a Rússia como uma grande ameaça à segurança, a China como um desafio a longo prazo e o Médio Oriente como uma região completamente imprevisível. Desde a reeleição de Trump, a União Europeia lançou várias iniciativas multimilionárias para aumentar os gastos com a defesa, promover as indústrias nacionais e reduzir a dependência das armas fabricadas nos Estados Unidos. O Bloco estabeleceu 2030 como prazo coletivo para alcançar a chamada plena prontidão de defesa, destinada a deter um possível ataque russo a um Estado-membro da União. A Bielorrússia é o mais recente país a aderir ao Conselho da Paz, a iniciativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a resolução de conflitos. Numa declaração no X, o Conselho da Paz afirmou que acolhe a Bielorrússia como membro fundador desta organização internacional em crescimento. Não é claro se Minsk pagou a taxa de $1.000 milhões para garantir a adesão permanente da Bielorrússia. O Ministério das Relações Externas da Bielorrússia já tinha revelado na semana passada que Minsk estava preparada para assumir um papel ativo na formação de uma nova arquitetura de segurança global e regional. Mais de 20 países concordaram em aderir ao Conselho da Paz de Donald Trump. A iniciativa expandiu-se além da sua função original de supervisionar o cessar-fogo em Gaza, para o que Trump descreve como uma mediação mais ampla de conflitos. Sanções da União Europeia foram impostas ao governo do presidente Alexander Lukashenko após a disputada eleição presidencial de 2020 e a violenta repressão a manifestantes e dissidentes. Outras medidas foram introduzidas depois de o país ter permitido que a Rússia usasse o seu território para lançar a invasão em grande escala da Ucrânia no início de 2022. Vários caminhões carregados de ajuda humanitária entraram na faixa de Gaza pela passagem de Rafah, com o Egito, esta quarta-feira. Os caminhões seguiram depois para a passagem de Kerem Shalom, para inspeção por parte dos israelitas. Isto acontece depois do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ter dito que irá reabrir a passagem em ambas as direções após quase 2 anos de fecho. A abertura foi anunciada depois de Israel
ter confirmado ter recebido os restos mortais do último refém israelita em Gaza. Um ponto de discórdia que manteve a fronteira fechada, apesar da trégua mediada pelos Estados Unidos estar em vigor. Netanyahu não disse quando a passagem de Rafah seria reaberta, mas afirmou que será limitada ao tráfego de pedestres e não pode ser usada para carga. Netanyahu anunciou que os palestinianos serão autorizados a entrar e sair do território sitiado. Para os residentes em Gaza, a passagem de Rafah é a única ligação com o mundo, única saída e entrada para a ajuda humanitária. A reabertura aumenta as esperanças de que dezenas de milhares de palestinianos que precisam de cuidados médicos possam finalmente recebê-los. Está finalmente controlado o incêndio na estância de esqui de Courchevel, em França, que obrigou à retirada de mais de 300 pessoas e ameaçou vários hotéis e residências. 131 bombeiros e 57 carros estiveram a combater o fogo no local. O incêndio começou no sótão do hotel de 5 estrelas Les Grandes Alpes, localizado no sopé das pistas de esqui esta terça-feira, mas continuou a lavrar durante o dia de quarta-feira, de acordo com as autoridades do Departamento da Saboia. 4 bombeiros ficaram feridos, sem gravidade, devido ao fumo, segundo as autoridades. Durante a noite, as chamas espalharam-se à residência vizinha. As chamas ameaçaram também o hotel Le Lana, de onde foram retirados todos os hóspedes. Os bombeiros tiveram dificuldades para apagar as chamas devido a problemas de acesso, como a estrutura do telhado, que teve de ser desmontada, e uma espessa camada de neve que cobre o telhado, segundo o comandante dos bombeiros. O município de Courchevel disponibilizou quartos para acomodar os deslocados. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, saudou o pacto comercial entre a União Europeia e a Índia, descrevendo-o como uma grande oportunidade económica no mundo incerto, numa entrevista exclusiva à Euronews em Nova Delhi. They have a great value from the economic point of view, but perhaps more important is the message that the two largest democracies in the world are sending to the international community. Is that it's important, it's essential to provide predictability, to engage on cooperation instead of confrontation, and that reliable partners can work for good in the world. Questionado sobre se as recentes ameaças de Trump de uma guerra comercial sobre a Groenlândia tinham sido o catalisador final para selar o acordo com a Índia, Costa disse que num mundo imprevisível as empresas necessitam de previsibilidade. O acordo de comércio livre histórico entre a União Europeia e a Índia deverá reduzir as tarifas sobre uma vasta gama de produtos do bloco, desde vinhos a automóveis. Também deverá proporcionar um alívio tarifário às empresas indianas, particularmente em serviços e produtos farmacêuticos. O acordo será agora objeto de revisão jurídica. Uma onda de calor intenso tem assolado a Austrália nos últimos dias. Na terça-feira, as temperaturas chegaram perto dos 49 graus Celsius em certas zonas do estado de Vitória, longe da costa, estabelecendo um novo recorde. Não há registro de vítimas até ao momento, mas, de acordo com as autoridades, os incêndios florestais estão a devastar 3 localidades. A situação não é muito diferente na maior cidade de Vitória, Melbourne, localizada no litoral. 50.000 pessoas assistiram presencialmente aos Jogos do Open da Austrália na segunda-feira, mas no dia seguinte o número caiu para os 21.000 devido ao calor. Making sure sunscreen, hats, bottles of water, making sure staying hydrated, and there's lots of stations here to be able to bring your own bottle and stay hydrated. Os organizadores tiveram que adiar várias partidas devido às altas temperaturas. Na quarta-feira, a região registrou um ligeiro arrefecimento, mas a onda de calor continuará até ao final da semana. Apareceu nas águas do Mediterrâneo há alguns anos, inicialmente perto de Chipre e depois do Mar Egeu. Originário da Ásia, o peixe-leão está a aproveitar o aumento da temperatura do mar para se espalhar rapidamente pelo Mediterrâneo. Esta espécie alimenta-se de todos os tipos de peixes menores e não tem inimigos naturais nesta região. Como resultado, as populações de peixe-leão estão a multiplicar-se enquanto outras espécies vão diminuindo.
Αυτό το ψάρι το έχουμε δει στην Ελαφώνησο 5 χρόνια πριν πρώτη φορά. Ήταν μόνο ένα. Τα τελευταία χρόνια, από ένα που είδαμε στην Ελαφώνησο, τώρα βλέπουμε χιλιάδες. Γιατί πολλαπλασιάζει πάρα πολύ γρήγορα. Βγάζει 2 εκατομμύρια αυγά του χρόνου, το οποίο σημαίνει ότι αν δεν κάνουμε τίποτα, σε 10 χρόνια θα έχουμε 30% lιγότερα ψάρια από αυτά που έχουμε σήμερα. A melhor solução para proteger os restantes peixes vem da gastronomia. A ideia é incentivar a sua pesca para consumo. O peixe-leão já tem variadíssimas possibilidades de confecção e os especialistas explicam que não é perigoso, pois 20 minutos depois de ser apanhado, o veneno que contém é neutralizado. Προφανώς και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε στην κουζίνα μας στο έπακρο. Μπορεί να το κάνεις ό,τι θέλεις αυτό το ψάρι. Για εμένα προσωπικά μου θυμίζει λίγο τη σκορπίνα, σε εισαγωγικά δηλαδή, και το κρέας του είναι έτσι τρυφερό. Μιλάμε για το λεοντόψαρο, που είναι ένα ψάρι το οποίο δεν είναι βλαβερές για τον άνθρωπο. Γιατί ακούω συνέχεια ότι είναι επικίνδυνο, δεν είναι καθόλου επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Organizações não governamentais na Grécia lançaram uma campanha para informar profissionais da área de catering e consumidores sobre as diversas maneiras pelas quais o peixe-leão pode ser preparado. Το μαγειρεύουμε ό,τι ακριβώς θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε ομό, μπορούμε να το κάνουμε σε βίτσε, τυρατίτο, σε σούσι, ψαρόσουπα που είναι top πραγματικά, ή και στα κάρβουνα. A gastronomia sustentável é a solução para controlar as populações de peixe-leão. Apesar das reservas iniciais, os pescadores de muitas ilhas gregas começam agora a vender esta espécie e os consumidores estão a responder positivamente. Muitos acreditam que é apenas uma questão de tempo até o vermos nos mercados da capital grega.